Rodrigo Santana, ex-treinador do Atlético, tá seguindo para o Sevilha da mentira. Não tá servindo, mas quem sabe, pode ser uma boa. Vai bater um papo conosco aqui, aliás, um programa mais que especial. Muito feliz por estar aqui mais uma vez. Boa noite, Léo, boa noite, Alê, boa noite, Gris, Vinícius. Cara, satisfação imensa estar aqui mais uma vez e hoje pra gente falar um pouquinho de futebol. Falar um pouquinho de futebol, eu já vou começar te fazendo uma pergunta sobre um questionamento que eu vinha fazendo aqui na rádio, lá na TV. Obviamente que com todo cuidado, né, para que não aconteça uma exposição de um profissional que já passou pelo clube, que não está mais, hoje tem outro treinador, a vida segue para você, para o clube. Mas tem uma coisa que me deixava curioso nessa estada sua no Atlético. Por que nesse período que você ainda como treinador, suas duas melhores atuações na minha avaliação foram atuações que você precisou atacar o seu adversário? Jogou contra o Cruzeiro, foi muito bem, aquele 2-0, né? E depois num jogo contra quem que foi o segundo jogo de volta contra o Cruzeiro? Colón. Contra o Colón. Você precisou atacar e você foi muito bem nesses dois jogos na minha avaliação. Ou seja, atacando o adversário, propondo o jogo, indo pra cima, então. Por que você não conseguiu repetir mais vezes esse sistema de jogo, essa formatação de jogar mais em cima do adversário e durante um longo período você optou por jogar de forma reativa? Passa pela condição de elenco, ou é uma característica sua mesmo que você acabou não abrindo mão? Não, a minha vontade, a minha ideia de jogo sempre é ofensiva, sempre propor jogo, mas não são todos os jogos que a gente consegue criar um cenário, né, para trazer toda essa volúpia toda de jogo, entendeu? A gente não consegue manter uma regularidade ali na escalação de jogadores. Pode ver, eu acredito que o jogo contra o Flamengo também foi muito bom. Acredito que o jogo contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro, primeiro jogo da Sul-Americana também. O Gris sempre lembra desse jogo. Seguro, exatamente, um jogo tranquilo, onde a gente sofria pouco, criava bastante, né? Mas a gente tinha um elenco que era assim, a gente precisava jogar com a corda muito esticada para criar esse cenário pra gente entrar amassando o adversário lá em cima. Muitas das vezes o pessoal até me cobrava e criticava até, falando que eu fazia um jogo reativo ou um jogo baixo. Eu me lembro que a única vez que eu coloquei um time defensivo aos 43 minutos do segundo tempo, no último jogo da Libertadores, lá na Venezuela, que a gente vinha ganhando o jogo de 2-1, uma pressão violenta. Aí eu tive que colocar 3 volantes e 3 zagueiros. Mas todas as vezes que a gente teve um time onde a gente marcou baixo, a gente ainda tinha 2 pontas de velocidade pelo lado, um meia pensador e um centroavante. Eu jamais abria a mão de um jogador veloz. Só que por característica de elenco, eles baixavam lá, se sentiam mais seguros para defender. E por diversas vezes eu gritava sai de trás e saía com pouca força lá de trás, né? Então, por a gente ter uma característica de uma linha de 4 que não é tão veloz, eles se sentiam mais seguros no momento que entravam num bloco mais baixo lá defensivo, defender o mais baixo possível para não tomar essa bola nas costas de atacantes velozes. Então é característica de jogadores de linha de 4. Agora, da minha ideia nunca foi ser um time muito defensivo e jogar lá atrás, não. Vamos lá, boa noite, Everton, boa noite para todo mundo, boa noite pro Rodrigo, muito legal ter aqui o Rodrigo. Me lembro que na última vez que ele esteve aqui na Arena, ainda na base, a gente falou, olha, você é o primeiro da linha de sucessão aí do Atlético, passou 2 semanas, ele assumiu o time, vai sair hoje aqui, o telefone não vai parar de tocar, tenho certeza disso. Ô, Rodrigo, queria tirar uma dúvida com você, não necessariamente relacionado ao Atlético, ao seu período dentro do Atlético, mas algo que eu venho notando. Eu me lembro que antes da parada da Copa América a gente debatia muito isso aqui na Arena, que é o seguinte: vai chegando perto da pausa para a Copa América, a gente via todos os times falando, a coisa não tá muito boa, mas vem aí a parada para a Copa América, o time vai ter tempo para treinar, o time vai melhorar. Aí todo mundo falando isso, aí pausa para a Copa América, volta, a gente olha, vê 2 times que melhoraram e olha lá. A mesma coisa serve para quando tem semana de treino. Fica todo mundo falando, tá complicado, o time tá jogando mal porque não tem a semana livre, é jogo em cima de jogo. Aí às vezes tem a semana inteira de treino, parece que o time volta e joga pior do que tava jogando.
Por que aqui no Brasil a gente não tem conseguido aproveitar os períodos poucos que tem ao longo da temporada, principalmente os mais longos, essas pausas de meio de ano, para melhorar de fato o nível do jogo? Você também percebe isso? Que não necessariamente o tempo de treino melhora os times e os jogos aqui no futebol brasileiro? Olha, tem duas situações. Só lembrando, outro jogo que a gente fez bom foi contra o Santos no Pacaembu, né? Também. Copa do Brasil, né? sim. Também atacamos bastante, principalmente no segundo tempo. Mas voltando à tua pergunta, Grace, tem alguns clubes que vêm embalado, que era o nosso caso. A gente estava muito bem também antes da Copa América, e eu acredito que a gente soube aproveitar bem, né? Nosso primeiro jogo a gente teve uma infelicidade muito grande, primeiro que foi o caso do Adilson, onde abalou muito. Isso aí foi um dia antes do primeiro jogo da Copa do Brasil, e a partir dali a gente somou 8 ou 9 jogos sem perder e 4 sem tomar gol. A gente vinha muito bem, e começou a funilar a situação da Sul-Americana, né? Então foi onde a gente começou a priorizar a Sul-Americana por estar um título muito próximo da gente ali, e um caminho muito mais prático para Libertadores. Eu acho que foi ali que a gente acabou atrapalhando um pouquinho no Campeonato Brasileiro. Mas eu noto que muitos clubes tá embalado, e no momento dessa preparação acaba esfriando um pouco, não colocando mais tanta atenção e entra um pouquinho mais folgado. Um exemplo dessa sequência do Flamengo aí. Pegou o Grêmio, fez um jogo brilhante. Ontem pegou o CSA, o nível de atenção já é mais baixo, já não consegue produzir mais a mesma coisa. Eu acredito que é mais o nível de atenção. Você acha que isso é um problema do jogador brasileiro como um todo, principalmente? Sim, é muito difícil. O treinador, um exemplo, ele tem 30 atletas. É como se tivesse 30 balão de gás e ficar cada um jogando pra cima. Você vai tirando o jogador, vai caindo o balão. E pra você manter todo mundo pra cima, sempre é muito difícil, né? Então, quanto o elenco mais enxuto, mais comprometido, mais fácil de a gente conseguir mantê-los todos bem concentrados. Rodrigo, você chegou a conversar com a diretoria com relação a reforços, principalmente pro meio campo, depois que você perdeu o Adilson, né? Perdeu mais um jogador ali da volância, chegou a pedir alguma recomposição para aquele setor específico, ou vocês chegaram a uma conclusão de que realmente com o que tinha dava para tocar até o final do ano? Olha, Lê, desde quando eu assumi o Atlético, a gente estava numa situação muito difícil, né? Na verdade, não só jogador como treinador, tanto é que tentaram 4 treinadores, né? E acabou no que nenhum treinador quis vir, né? Essa é a grande verdade. E como começou a vir as vitórias, isso foi facilitando para a diretoria ter mais tranquilidade em buscar um próximo treinador com o perfil que eles desejavam, né? E a gente começou a ganhar, emendamos 3 vitórias já consecutivas no Brasileiro, passamos de fase na Copa do Brasil, passamos de fase na Sul-Americana. Essa vitória foi escondendo os erros, mas a gente ia conversando em contratações. A gente precisa de contratação. O brasileiro é muito longo, né? Começa a funilar ali esses jogos decisivos de mata-mata, que exige muito do mental, do físico. Começa a estourar jogador, começa a ter suspensão, jogador em seleção. A gente precisa reforçar a equipe. Só que, infelizmente, a gente não conseguiu reforçar a equipe à altura, né? Então sofremos um pouquinho, né, agora nesse final, mas a gente espera que agora, com o retorno desses jogadores que estavam na seleção e de lesões, acredito que o Atlético volta pro trilho. Boa noite, Everton. Boa noite a todos. Rodrigo, prazer recebê-lo aqui novamente. É claro que não dá para tirar todo o foco da conversa a respeito do último trabalho, né? Você disputou 41 partidas, né? Teve quase 50% de aproveitamento. Eu acho que é uma leitura até melhor a se fazer, porque você pegou o time na reta final, na verdade nas finais do estadual, pegando um time que, independente da situação política que hoje vive, que é o Cruzeiro, é um time grande, era o atual bicampeão da Copa do Brasil, e emendou reta final de fase de grupos da Libertadores, que o Atlético já estava praticamente eliminado, e Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, ou seja, praticamente só adversários de nível de Série A do futebol nacional. Mas a gente debate aqui muito a respeito do que vive a instituição hoje em dia, né? Você foi apenas, para mim, mais um que foi meio que engolido ali pelo sistema, né? Não dá pra gente dizer que um clube que há 4 temporadas tem 3 técnicos, de que existe um norte de trabalho, né? Com qual sentimento você sai? Se você acredita que, passando essa turbulência de que eram 11 jogos e apenas 2 vitórias, se eu não me engano, se tinha fôlego para sair dessa situação, se realmente não tinha mais condição de continuar o trabalho, com qual sentimento você saiu do Atlético?
Léo, desde o primeiro dia quando o presidente me chamou para fazer as finais, eram, no caso, 2 jogos, né? Ele sempre deixou muito claro que era muito difícil para mim, né? Só que eu tinha que usar isso como uma maior oportunidade da minha vida. Ele falava isso para você? Ele falou no primeiro dia, falou, Rodrigo, a situação é muito difícil, aproveita esses 2 jogos, eu ainda preciso te utilizar no 20 aqui. Você vai fazer esses 2 jogos quando a gente vai buscar o treinador, né? E foi o que eu falei, pelo que a gente apresentou, né, nas finais, ele foi ganhando eu fui ganhando uma confiança do grupo, ele vem do trabalho do dia a dia junto com a diretoria, com o Rui, foi me mantendo, tendo até mais calma para buscar um treinador sem muita pressa, e fui ganhando a confiança de todos e acabei trabalhando. Eu sou muito grato ao Atlético, antes de mais nada, muito grato mesmo. Acredito que, embora a situação estivesse difícil, eu temia esses 3 jogos, pela situação que a gente estava, eu digo, em relação a jogadores lesionados e seleção, mas eu acredito que teria como continuar. Por quê? Porque, eu conheço muito o elenco, né? Eu conheço muito a base. Eu via da onde ainda dava para arrancar, de quem estava querendo realmente, né? Mas foi a opção da diretoria, né? Tomar essa atitude, eu respeito, sou muito grato a ele, muito grato ao presidente, né? Só tenho a agradecer o Atlético, a torcida, né? E aquilo é vida que segue, né? Faz parte da profissão, a gente precisa virar a página e seguir em frente. Sobre aquele episódio, Rodrigo, que aconteceu quando o Casares chegou atrasado no treino antes da partida contra o Internacional. Aí ele entrou no segundo tempo, você acha que essa decisão fez com que você possa ter perdido, né, algum controle ali sobre o grupo, ou se foi bem aceito pelo pessoal? Boa noite, Lucas. Olha, em relação ao grupo, problema nenhum mesmo, porque o grupo gosta muito do Casares e sabe que ele é um líder técnico, né? Não é um líder, aquele líder comportamental, comportamental, de exemplo, mas a gente sabe que dentro de campo ali ele pode, né, quando ele tá inspirado, ele pode resolver a partida a qualquer momento, né? E como o resultado, né, a gente tava com uma equipe mista e o resultado tava ruim, a gente tem que pensar no clube e no resultado. A ideia era entrar o Casares, não teve problema nenhum com o grupo. Tem uma pergunta aqui, Ale, eu vou fazer, chegou pelo Twitter aqui, do Thiago SZTA. Tá perguntando aqui, ó. Com tantos medalhões, jogadores até mais experientes que você, com idade até mais avançada, se você se sentia inibido em chamar atenção, de dar um esporro às vezes, durante e depois dos jogos, ou esse estilo mais tranquilo é um estilo que você adota desde o início da sua carreira, ou ele pergunta aqui, o Thiago, se esses jogadores mais experientes, mais rodados te inibiam? Nem um pouco, eu sempre falei que é muito mais fácil trabalhar, né, com jogadores mais experientes, né? E o grupo respeitava, acho que a gente não precisa ser autoritário, a gente tem que colocar quem tá melhor para jogar. Isso que é a ideia, eles compraram a ideia e eu não tinha problema nenhum não, Thiagão. Muito bem, um abraço aqui pro rapaziada do Fala Galo, Lucas, lá do blog Fala Galo, que mandou aqui a pergunta. Tem várias perguntas que chegam aqui com relação à base. Eu vou pegar uma aqui só para exemplificar, que é a do Gustavo Vasconcelos. Ele fala aqui, Rodrigo, você conhece muito bem a base do Atlético, muito se fala sobre o CT do Galo, o tamanho do investimento que é feito. Você acha que o Atlético revela talentos com eficiência, uma vez que não vemos os jovens da base sendo lançados ou negociados, dando retorno para o investimento? Olha, como que eu vejo? Eu vejo assim, a base tem que ter uma tranquilidade para trabalhar, para formar, para maturar. Às vezes tá subindo jogador muito precoce, ele ainda não preparou, ele não tá preparado para subir o profissional, sabendo da cobrança que tem o Atlético, principalmente na torcida, né? Mas eu acredito que desde o ano passado vem fazendo um trabalho muito bom. Sempre falei aqui do Sub-15, da categoria Sub-15, que vai revelar uns bons jogadores, né? Foi campeã mineira ontem, não foi? Eu acho que foi, né? Foi Paulinha, ganhou do Cruzeiro, né, na final. Muito bom, é uma equipe muito boa. Acredito que no momento tem alguns jogadores para fazer parte do elenco. Agora ter aqueles jogadores para chegar, resolver, estourar e ser internacional, ainda no momento não. Vamos aguardar um pouquinho mais a Sub-15. Tem uma pergunta aqui do Guilherme Torres. Rodrigo, o que mais compromete o Atlético é o aspecto técnico, é o aspecto físico ou o aspecto emocional? Guilherme Torres, o nome dele. Olha, a gente via ali que essa saída da Sul-Americana mexeu bastante. Tanto é que o nosso primeiro tempo contra o Ceará foi muito afoito. Muito afoito. A gente acabou de fazer uma partida, principalmente no primeiro tempo, muito bom com o Colônia. Eles passaram do meio de campo.
A gente criando com triangulações, e a gente via que fazia as triangulações, infiltração do lado direito, desenhado com o Patrick, com o Luan, né, com Elias de um lado, do outro lado fazia com Fábio, Casares e Xará, muito bem organizada a equipe, no ataque marcando muito forte, e pelo resultado no vir, né, até os 40 minutos do segundo tempo, eu acho que querendo dar resposta para a torcida, a gente fez um primeiro tempo horrível contra o Ceará, foi onde a gente corrigiu no intervalo, viramos o jogo, tinha facilidade para fazer até mais, né, mas a equipe estava sentindo muito o peso de não levantar mais um título no ano, né, são jogadores que, por mais que sejam experientes, eles sabem que a gente precisava dar um título, dar alegria pra torcida, né? E o emocional mexe bastante nesse momento, mexia bastante. Ô Rodrigo, ainda até um pouco dentro dessa questão, outro debate que a gente tem muito aqui no Arena é a respeito do tal de poupar jogador, né? Que se tornou uma grande muleta no Campeonato Brasileiro. Eu me lembro que um jogo chave, assim, da sua passagem pelo Atlético é o jogo contra o Bahia, dentro de casa, que o Atlético teve uma semana de jogos em Belo Horizonte, foram 3 jogos seguidos em Belo Horizonte, se eu não me engano, com o Bahia no meio dos dois, tinha o Colón na sequência, e o Atlético acabou jogando com o time todo reserva e perdendo aquele jogo pro Bahia. A gente tá vendo o Jorge Jesus dando um exemplo bem diferente, de certa forma, no Flamengo, com uma cultura muito diferente dos treinadores brasileiros, mas até aqui funcionando muito bem, deve ser campeão brasileiro e tá na final da Libertadores. Você se arrepende de alguma forma de ter deixado o Campeonato Brasileiro de lado, pensar só na Sul-Americana de alguma maneira? E você acha que a campanha que está fazendo o Flamengo pode servir como uma lição ou é um exemplo específico do Flamengo que talvez não caiba para os outros times? Olha, eu lembro muito bem, a gente fez uma sequência de time misto contra o Atlético Paranaense, a gente ainda foi muito bem, aí tinha um mata-mata aqui do jogo do Colón, foi de apenas 2-1, a gente não conseguiu, deu uma vantagem maior para conseguir com o time reserva, com o time titular contra o Bahia. Né? Não tinha como eu ir com o time titular, por quê? Porque o jogo na Colômbia era terça-feira à noite. Né? Foi lá Equidar. Isso. E na altitude, né? Então ali nós tínhamos que priorizar esse jogo de volta, porque era muito perigoso jogar na altitude, né? Contra o Bahia a gente fez o goleiro deles melhor em campo, mesmo com o time totalmente reserva, fizeram apenas um gol, aquele único lance, tá? Mas enfim, ganharam os 3 pontos. O Jesus, ele tem um elenco de mais de 200 milhões, e todo mundo fibra rápida, 25, 26 anos, cara. Eles foram ter os mais experientes agora com o Rafinha e o Felipe Luiz. Né? Então a recuperação dos atletas dele não é igual a do nosso. Tem jogador bem mais experiente, caso de Léo, caso de Ricardo, caso do Hever, caso do Elias. Não é a mesma recuperação. Então ele pode falar à vontade, que ele não precisa poupar, que ele põe, porque a molecada tem idade pra jogar, pra quebrar o pau mesmo. Agora a gente não. A gente tentar fazer o que ele tá tentando fazer, colocar essa intensidade, sempre marcação alta, é muito mais arriscado de a gente conseguir resultado. Mas você não acha que você justifica, às vezes, rodar um pouco o grupo e não usar o time todo? Me incomoda muito o time todo reserva. Sim, a gente fala todo reserva, mas vamos pegar esse time que jogou contra o Bahia. Luan era titular antes, Zé Wellison era titular antes, o Léo, o Giovani chegou a titular, Ricardo Oliveira. Mas não era mais, né, Rodrigo? Enfim, sim. Mas tem potencial para ser titular, né? A gente tem nomes, mas no momento não estavam rendendo. Depois passou a render, voltaram a jogar novamente. Mas é evidente, se você tem um elenco um elenco bem competitivo, você pode rodar tranquilamente, tirar 3 num jogo, tirar 3 no outro, não precisa trocar tudo. Mas a gente necessitava disso. Ô Rodrigo, você foi na primeira resposta dada ao Everton, que ele citou alguns jogos que ele viu como talvez tenha sido, pelo menos na opinião dele, foram os melhores jogos que você comandou. O Atlético, citou o Colón, o Cruzeiro, você falou do Santos, e que esse comportamento de baixar muito a linha, um pouco pela idade dos zagueiros, de se sentirem desprotegidos em jogarem um pouco mais afastados da grande área, tomar uma bola nas costas, enfim, ter que sair à caça de um jogador mais veloz, isso se torna mais perigoso. Mas o quanto talvez esse comportamento durante as semanas de treinos era algo que você poderia ter adaptado mais e não conseguiu? Era somente por conta do elenco, somente por uma comodidade dos jogadores? Porque você como técnico, você como o que define a estratégia do time para os jogos, acredito que você deva ser obedecido pelos jogadores, né? E montar uma forma que eles se sintam confortáveis, porque isso acabou se tornando um comportamento repetitivo do time. Olha, vamos começar lá pelo Adilson, que tinha uma característica mais próxima do Jair. Lembra do CSA 4-0, outra que a gente ganhou de 4-0, foi muito bem, o time movimentando, criando marcação lá em cima, os 10 no campo ofensivo.
era um jogador que servia de escape pros meus zagueiros, pros meus laterais, dava essa confiança de jogar e poder adiantar os meus zagueiros. Perdemos o Adilson, tivemos que na pré-temporada, onde eu tive que utilizar muito bem o Jair, né? Que foi onde o cara que entrou na função do Adilson, me dando essa confiança e a confiança pro sistema para jogar lá em cima. Presta atenção, todos os jogos que o Jair não esteve, a equipe se sentia mais confortável marcando mais baixo. Por mais que a nossa ideia era de jogo, era lá em cima, mas ao invés de pressionar lá em cima, que o Jair tinha uma noção de espaço muito grande, né, de atacar, não perde, pressiona. Quando a gente perdeu o Jair, não. Nossa característica passou o quê? A correr para trás para se sentir mais seguro. Então, o jogador que a gente mais sentiu com a perca foi o Jair. Fizemos, contra o Corinthians mesmo, a gente fez um grande jogo contra o Corinthians lá em São Paulo. Felizmente perdemos no finalzinho, né? Numa falha boba nossa. Mas o Jair foi o cara que mais fez falta. Vocês podem ter o exemplo do próprio Colón, segundo jogo. Né? Primeiro tempo ele estava em campo. Né? Não é que ele levava o time nas costas, não, mas o sistema respondia muito bem, se sentia muito seguro com ele. Né? Quando a gente muda o volante, muda a característica da forma de marcação. Rodrigo, a Ruth Martins está perguntando aqui o que você pode falar sobre a falta de efetividade do ataque do Atlético, porque você experimentou quase todos os atacantes do elenco, mas nenhum vingou. E ela está querendo saber por que isso aconteceu e pedindo para você também falar sobre por que o Papagaio foi pouco aproveitado. Olha, até uma boa pergunta. Uma coisa que eu posso sair aqui de consciência tranquila é que eu dei oportunidade para todos do elenco. O elenco é grande, todos jogaram comigo, todos tiveram oportunidade de entrar em jogos ou sair jogando, né? Muitos criticaram, não tem coerência. O pessoal começou a criticar a coerência do banco, né? Do banco, veja se pode. Poxa, o cara entrou, não foi bem, é a vez do outro. A gente precisa rodar o banco. Tá bem, fica. Se entrou muito bem, ele vai ser titular. O caso do Luan. Não estava bem, ele saiu. Ele entrou bem. Ele teve a oportunidade contra o Bahia. Teve vários jogos que ele jogou titular, né? Não estava sendo produtivo. Contra o Avaí, ele entrou e foi muito bem. Ele já ficou no jogo do Colón de titular. E tá de titular até hoje, porque tá muito bem. Ele precisou sair, condicionar um pouco, ficar um pouco mais tranquilo para voltar, que nem ele estava da forma que eu cheguei. Então a gente procurou dar oportunidade para todos, passar confiança para todos. Em relação ao Papagaio, o momento do Alejandro e do Ricardo Oliveira era melhor, né? Ele teve o azar de machucar no estadual, o Papagaio. Então quando ele voltou, um tava com 15 gols, o outro com 14. Então ele ia entrando bem menos. Demos oportunidade pro Papagaio lá em Curitiba também. Ele fez um bom jogo, mas era um jogador que também não era do clube, né? Terminava o contrato em dezembro, já passamos no meio do ano. Mas tanto é que eu saí do time, a grande maioria me mandou mensagem, tá? Porque eu procurei dar oportunidade para todos. O Marcelo Aquino falou exatamente, até anotei aqui, ó. Um problema que a torcida questionava muito é que em alguns jogos você não relacionava determinados jogadores e no outro jogo esses jogadores eram titulares. Ele questionou exatamente por que isso acontecia até com uma certa frequência. Marcelo Aquino. Tem um caso do Bruninho, né? Qual jogo? Teve um jogo que ele entrou como titular. Jogo do Inter. Isso, exatamente. Isso, vamos lá, vamos citar o jogo do Bruninho. O Bruninho fez o jogo, vem treinando muito bem dentro da semana. Eu acho que entrou num jogo antes. Foi pro jogo do Inter de titular. Perdemos de 3-1. Bruninho foi muito bem, fez o gol. Mas duas bolas que ele perdeu num setor onde não podia perder, nós tomamos o gol. Todo mundo viu que o Bruninho foi muito bem. A gente foi para um jogo na Argentina, um jogo muito difícil, onde a gente nota que ele não estava preparado para enfrentar aquele tipo de jogo. Ele sabia que não ia jogar. Bruninho segura que a gente não pode correr risco. Se a gente perde uma bola e toma um gol, é muito ruim para recuperar no Brasil. Mas fica tranquilo que contra o Avaí você volta. E tanto ele foi titular contra o Avaí. Contra o último colocado da competição. Ele foi bem, aí ninguém lembra. O pessoal me criticou muito. O jogador sabia de todos, sabiam de tudo. Eu passava tudo para eles. Não foi bem, aguarda, prepara. Esse jogo você não vai, tá descansando para ir o próximo. Mas eu acho que o teu jogo encaixa contra essa linha alta do adversário. Esse cara aqui é linha baixa. Então a gente tem que procurar colocar jogador que tem mais o controle da bola, não a velocidade nas costas, porque a gente não vai ter velocidade, não vai ter espaço para correr nas costas dessa linha. Então a gente procurava deixar todos os jogadores cientes do que estava acontecendo. Mas é evidente que o torcedor não enxerga dessa forma e acaba sentando a porrada na gente. Mas faz parte. Ô Rodrigo, esse período, você ficou quantos meses? No profissional? No profissional? 5 e pouco, 6. Quase 6 meses. Quase 6 meses. 10 de abril ou 20 de abril.
quando você pega um time para treinar, como você pegou, e esse time já vinha com outro treinador, e aí você tem que dar sequência, e aí nesse período você não consegue reforços, e aí você vai para jogos contra times que já vinham com treinadores há mais tempo, Cruzeiro, Copa do Brasil, aí o Internacional, um outro adversário que tinha o Odair Helman já com um tempo de rodagem muito grande. E aí não vamos lembrar do Flamengo, porque o Flamengo, aí eu acho que o Flamengo é um caso à parte, que tem muita qualidade, muito dinheiro e tal. Mas por que a gente olhava pro Inter e via um Inter extremamente intenso, correndo muito, mesmo não tendo muita qualidade, e a gente olhava pro Atlético e via o Atlético numa intensidade mais baixa, o Atlético correndo menos, chegando depois nas bolas, e isso era um problema que todo jogo acontecia, mas não é o time do Rodrigo Santana. O time do Levi lá atrás já era assim, jogadores adversários davam entrevistas dizendo, o Atlético deixa jogar, e aí depois, veio na sequência Thiago Largue, continuava sendo um problema, depois veio o Oswaldo, um problema, na sua mão continuou o problema. Um time pouco pegador. Por que isso acontece? Mais uma vez, característica de elenco? Sim, vamos citar, o próprio Inter, que vem há 2-3 anos que tá na Série B, né? Série B... 3 anos atrás estava na Série B. Tava na Série B, né? Que é uma competição completamente diferente, mais pegaria, né? Subiu, reformulou o elenco praticamente para a Série A. Gastando pouco, mas montou uma equipe de fibra rápida, de jogadores com uma intensidade muito alta, né? E isso faz a diferença hoje dentro dos jogos, principalmente no mês de outubro. Porque quando mais vai acabando o ano, principalmente o Atlético, é o time que mais jogou no Brasil, se eu não me engano, né? Sim. Então, esse acúmulo de jogos, e você tem um elenco que não tem essa característica, sente muito mais. Então, acredito que é muito mais na montagem do elenco. 7h54, dando um giro aqui, mais perguntas o Ale tá separando, aqui Vinícius Gris e Léo Gomide conosco também, desse papo com o Rodrigo Santana, senhores. Ô Rodrigo, queria falar um pouco da questão dos centroavantes, né? Você citou aí a situação do Papagaio agora há pouco e falou, né, do Ricardo Oliveira e do Alejandro, que em determinado momento do ano estavam os dois ali figurando entre os artilheiros do Brasil. O Atlético era um time que produzia muito oportunidade para esses dois, e depois a gente percebeu que isso foi caindo, isso foi diminuindo muito. E hoje os dois não vivem uma grande fase. O de Santo assumiu a titularidade e ainda assim não tem rendido tanto. Você acha que a queda de rendimento, até que ponto a queda de rendimento tanto do Ricardo quanto do Alejandro tá ligada à queda de rendimento do time, de não conseguir produzir tanto mais para eles, ou o nível aumentou de dificuldade dos adversários e realmente eles não conseguiram produzir tanto assim mais? Olha, eu vejo assim, primeiro a soma alta de gols e até de porcentagem de treinadores, todos que pegam os estaduais, dirigindo ou atuando em um clube grande, sempre vai ter vantagem, que é onde eles conseguem jogar a margem lá pra cima, né? É evidente que poxa, a equipe precisa do gol. A gente estava conversando aqui até em off que o Atlético é a terceira equipe no Brasil que mais cria oportunidade de gol, mas infelizmente a gente não estava conseguindo terminar a jogada em gol, apenas criando. A gente sabe que o Ricardo, poxa, é um cara de 39 anos, que treina demais, mas a gente sabe que a recuperação dele é mais lenta, né? Final de ano, as equipes começam a sair das outras competições, no caso de Copa do Brasil, Libertadores, começa a focar apenas no brasileiro, o nível sobe demais de dificuldade, né? Então, é o que a gente sempre frisa. Quanto mais a gente tiver um elenco forte, competitivo, essa competitividade dentro do elenco para ver quem tá melhor, mais vai produzir dentro dos jogos, né? Então acho que a gente ficou pecando, acho que nesse finalzinho ainda, quando começou a funilar, a gente deixou de fazer os gols e acabar não somando os devidos pontos. E até voltando um pouco na questão, você falou do Bruninho, citou o exemplo do Bruninho agora há pouco, e de fato em determinado momento a impressão que passou é que você começou a tatear muito ali, principalmente os jogadores de lado de campo, Giovani, Otero, Bruninho, Luan, cada hora aparecia um no time. Isso foi uma forma sua de tentar gerar uma competitividade, mesmo que o nível não tivesse tão alto, que eles não estivessem respondendo tão bem? Quando você passou a trocar muito ali, foi uma forma que você encontrou de tentar gerar essa competitividade entre eles? Uma das maiores dificuldades, Gris, que você tem no elenco é quando, como eu posso ser o mais claro possível, o pessoal que tá no banco não conquista a titularidade por
por tanta garra, tanta vontade, e sim quando os titulares não começam a render, né? E uma forma que eu tinha que fazer o quê? O titular não tá rendendo, eu preciso oportunizar quem tá querendo, né? Quem tá buscando essa oportunidade. Então a gente procurava mostrar pro grupo que todos são úteis e todos têm que estar preparados, que a qualquer momento vai ter sua oportunidade. Então eu procurar dar oportunidade para todo. Teve um momento que o Otero saiu jogando, teve um momento que o Otero teve que descansar. O caso do Giovani foi o que mais teve oportunidade, né? Contra o Flamengo mesmo, a gente não tinha jogador de velocidade para sair pro jogo. Marquinho estava muito bem lá embaixo, jogador que eu pedi muito para retornar da Chapecoense, desde quando eu assumi aqui o Sub-20. Trouxe ele para dar oportunidade. Então a gente deu oportunidade pro Marquinho, deu oportunidade pro Bruninho, demos oportunidade, uma sequência grande pro Alejandro em Campeonato Brasileiro, em competições internacionais, né? Então a gente conseguiu fazer com que alguns da base, como a gente conhece, tenham essa oportunidade. Vitor Mendes tá treinando com a gente nos juniores, vem da base também. Guilherme Castilho já vinha treinando com a gente preparando. Então a gente conhecia muito essa situação da base para estar encaixando, adaptando, para no momento dado estaria jogando. Léo Gomes. Ô Rodrigo, você citou aí o Internacional, né? Apesar do Odair já ter sido demitido, ele pegou ali uma reta muito curta final de Campeonato Brasileiro da Série B. O Inter matematicamente já tinha subido, né? Só não foi campeão naquela oportunidade que o América foi o campeão. E aí ele, num Campeonato Brasileiro da Série A, o primeiro dele, ele conseguiu bater terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, né? Até o Atlético mesmo, no ano passado, o Thiago Largue teve a primeira experiência comandando um time, né? Nem técnico ele era, mas figurou no G6 ali. O Atlético foi para Libertadores muito mais pelo Thiago Largue do que propriamente pelo Levir, que veio a substituí-lo depois. Eu queria saber se nesse período aí, esses 11 jogos com apenas 2 vitórias, em algum momento você se viu pessoalmente, profissionalmente numa situação assim que você se pegou pensando, falou assim: como que eu vou sair dessa situação? Então, por não ter vivido ela em algum momento da sua carreira, como que eu vou mudar a estratégia do meu time? Como, por exemplo, eu vou diminuir a faixa etária do time titular e vou chegar, tô falando aqui hipoteticamente, mas para um Elias, para um Fábio Santos ou para um Ricardo Oliveira, falar: ó, vocês vão precisar sentar porque eu preciso de um time mais intenso. Você acha que a vivência também te atrapalhou um pouco? Gomide, eu vejo assim. A gente tá o quê? A 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora é final de semana. É isso. 28ª terminou a 27ª. A gente passou. Não, agora é a 29ª. 29ª. Sim. A gente passou 15 rodadas no G4. Passamos a Copa do Brasil. Passamos algumas fases da Sul-Americana. Chegamos à semifinal. O contrário do ano passado, onde só tinha o Campeonato Brasileiro, porque não passou da Copa do Brasil, quando afunilou, não passou da primeira fase da Sul-Americana. Então você tem um elenco para uma competição só. Você tem um monte de semana cheia para descansar, principalmente com o elenco que tem a idade mais longa, né? Então, acredito que o ano passado tinha só o brasileiro. Então ficaria muito mais tranquilo de você conseguir se manter lá em cima. E por nós termos passado essas fases, dificultou muito no Campeonato Brasileiro. Eu estava muito tranquilo, entre aspas, quando eu quero dizer, sabendo que a turbulência ia ser até o Grêmio, né? Não por ser o Grêmio, por ser o Flamengo, por ser o Palmeiras, porque a gente foi contra o Palmeiras e fez um bom jogo, né? Mas em sim pela a necessidade que a gente tinha dentro do elenco de jogadores fora da equipe. Então esse foi o nosso maior problema. A partir no jogo do Palmeiras, que eu já fui todo desfalcado e ainda perdi 4 depois daquele jogo, eu já sabia que ia ser muito difícil contra o Flamengo. Não sei se vocês acompanharam a matéria do Jesus depois. A matéria não, a coletiva do Jorge Jesus, falando da nossa equipe, da postura da nossa equipe. É o que a gente tinha. Eu tinha que montar o elenco conforme as peças que a gente tinha de melhor no momento. E contra o Grêmio, foi um jogo que, poxa, quando tava amadurecendo o nosso gol, a gente acabou tomando uns gols que, poxa, com todo o respeito, nem os trapalhões faziam aquilo lá, né? Mas culminou na minha demissão. Mas eu tinha certeza e conversava com a diretoria, com a comissão técnica, com os jogadores, e a partir dessas 3 pedreiras, o time voltaria aos trilhos. Rodrigo, você no período como treinador do Atlético, você perdeu alguns jogos e empatou outros com erros individuais. Isso foi um problema muito grande nesse período que você estava lá. Erros individuais, um jogador que dá a bola no pé, por exemplo, aquele jogo contra o Corinthians, o erro do Cleiton,
Um erro individual do Patrick aqui, outra colar, um erro do Fábio Santos, são erros individuais. Ah, mas alguém tem que errar para sair gol do adversário. Mas às vezes seu time não estava mal em campo e erros individuais colocavam o trabalho em xeque. Ok. Eles acontecem em profusão por causa de limitação técnica. Eles aconteciam ou aconteceram em profusão porque o seu time tinha um nível de concentração mais baixo. Por que acontecia com tanta frequência? Olha, a gente tinha um nível de concentração mais baixo e isso aí foi minha carreira inteira e eu tenho muito mais dificuldade em jogar contra times abaixo do clube que eu tô do que acima. Acima tem foi o que eu falei, uma atmosfera diferente, um cenário diferente, né? Um exemplo, Fortaleza, tivemos 2 pênaltis, perdemos 2 pênaltis. Primeiro tempo 2-0, bem lembrado. Fortaleza não tinha feito nada. Né? Então, isso é muito difícil, principalmente quando você tem jogadores experientes. Como você vai motivar eles para jogar com um time que tá lá embaixo? Contra um time grande, o próprio jogo do Flamengo, a gente com 1 a menos desde o primeiro tempo, é bem diferente de jogar. Né? Então, eu acredito que é isso mesmo. Eu acho que o jogador, para você criar cenário em todos os jogos, hoje é muito difícil. Por que o Alejandro tem bons números? E aí, bom, não tô dizendo que é craque. Sim. Tem bons números, fez um bom campeonato estadual, um certo tanto de parâmetros, a gente sempre discute isso aqui, todo mundo sabe disso. O Campeonato Mineiro de fato não serve muito bem de parâmetro. Mas por que o Alejandro simplesmente desapareceu, cara? Foi problema técnico, foi problema também psicológico, ele se abateu com o fato de entrar nas oportunidades que você deu e também não conseguir resolver o problema. Por que ele desapareceu? Olha, quanto mais o jogador vai aparecendo, mais responsabilidade ele vai ganhando, mais peso ele vai ganhando, mais os marcadores vão anulando, vai aumentando o nível de competitividade para ele, porque antes ele entrava com apenas o Alejandro da base, depois ele passou a ser o 9 goleador, né? Então a marcação passa a ser diferente, né? Um jogador que, por ser jovem, ainda tem um pouco de problema de peso, e como ele entrava muito bem, o corpo dele aguentava os 30 a 20 minutos. Para aguentar os 90 já era diferente. Ah, então ele tinha esse problema? Tinha, mas o Atlético trabalha de manhã, de tarde, de noite em cima dele. Fazia de tudo e faz de tudo, porque ele é um bom jogador, tem muito futuro. Mas a gente sabe que os resultados vão vindo, a fama vai vindo, o jogador é novo, né? Ele acaba um pouco, legal, sou o cara, né? Mas é um jogador que já tá muito mais consciente, muito mais tranquilo. A gente conversava muito com ele, o Atlético trabalha muito em cima dele, gosta muito em cima dele e faz parte da carreira, do processo da carreira dele, para ele, relembrar, ver os gols que ele tá fazendo, ver o quanto ele estava sendo importante para ele voltar a ser o Alejandro mais novo, daquela forma que ele estava, mais maduro, mais consciente, mais fininho, né, para estar aguentando com intensidade dos 90 minutos. Você acha que o fato de você ser um cara mais polido, não é de ficar dando dando show na beirada do... Você não é o Argel, para resumir bem. Você acha que isso é uma coisa que você precisa mudar? Isso é uma coisa que te incomoda? Você entende, poxa, eu preciso ser um cara mais incisivo, preciso ser um cara mais participativo na beirada do campo? E você acha que isso faz diferença? Olha, faz muita diferença, principalmente nos jogadores nos treinadores que querem se aparecer. Eu tô do lado aqui. O Atlético tá atacando lá, pagar a loucura. Qual a chance do Patrick me ouvir? Qual a chance do Luan me ouvir? Então é mais fácil quando o Fábio passar do meu lado, o Xará, faz que nem o Roger Machado. Comunica ali que tá errado aqui. Né? Eu não preciso fazer teatro pra torcida, para isso, no vestiário, a hora que tem que falar forte, a gente tem que falar forte. Tem muitos jogadores que eu chamei na minha salinha, a gente falou no particular, né? Agora ficar me expondo o atleta, eu não sou muito a favor. Mas no vestiário você quebrava o pau? Quando a gente tem que ser forte, a gente tem que falar forte. Dava uns gritos mesmo? Eu falo com intrepidez, a gente não precisa ficar gritando que ninguém é surdo também lá, né? Mas a gente fala forte sim, pode ficar. Rodrigo, você falou a respeito da sequência de jogos que acabou culminando na sua saída, né? A sequência contra Palmeiras, Flamengo e Grêmio. Era uma sequência que a gente olhava pra ela e que a gente sabia que ia ser difícil o Atlético tirar ponto dessa sequência, pelo momento do time e pelo momento dos adversários. A gente chegou a falar aqui no programa que a sensação que a gente tinha naquele momento era de que a diretoria ia esperar esses jogos para tomar uma decisão com relação a você, para não expor um novo treinador a esses 3 jogos onde dificilmente o Atlético conseguiria o resultado. Você sentiu isso também? Que seu destino já estava meio selado ali antes dessa sequência de 3 jogos? Olha, é o que eu falo. O engraçado que foi assim, a gente fez 6 derrotas no Brasileiro consecutivas, né? Não foi um negócio assim que todo mundo batia isso.
Foram 6. Dentro dessas 6, a gente teve 4 jogos mata-mata dentro desses 6. Então a gente perdia, ganhava, perdia, ganhava, perdia, ganhava. Só que, como nós não passamos na Sul-Americana, passou o clube ser escrachado. Como não vinha jogando nada. A gente fez bons jogos contra Corinthians, quando perdeu, contra o Atlético Paranaense, quando perdeu, né? Desses 6 jogos que a gente perdeu, 4 foi com o time em reserva, né? Desses 6 jogos, 4 jogos foram fora de casa, né? Só que dentro desses 6, foi o que eu falei, a gente tinha 4 mata-matas. E desses 4 jogos de mata-mata, a gente ganhou 3, né? Aí, como não passou, contra o Ceará, ninguém mais prestava, o time já não jogava nada. E a gente, contra o Botafogo, a gente tava fazendo um grande jogo. Até sair o Jair, ser expulso o Igor, uma lambança do caramba. Mas a gente vinha muito bem. Então, mas voltando a essa sequência pesada, eu tinha pra mim, conversava muito com a minha esposa em relação a isso. Falei, olha, se eles me trocarem agora, eles vão, eu acredito que vai aguardar pra eu tomar essas pancadas. E toda a diretoria faz isso, quando vê um jogo teoricamente mais fácil, que não tem jogo fácil no Brasileiro, mas a chance de você tomar uma goleada desses 3 é muito maior que tomar do CSA, né? Então foi esse momento. Até brinquei com o Rui quando saí do jogo do Flamengo. E ainda brinquei, o Rui, eu caio hoje, caio amanhã, como é que é? Ainda brinquei com ele. Não, tá. Você está prestigiado, Rodrigo. O que é isso? Não, faz parte. Um abraço pro Rui aí. Então, ainda aguardou um pouco o Grêmio, né? A gente sabe que foi um jogo muito difícil. Também eu sei que se eu tivesse ganho aquele jogo, eu estaria aí até hoje. Mas faz parte da profissão. Você fala muito dessa questão psicológica, você cita muito, né, a Sul-Americana. Você acha que se aquele pênalti do Hever e o pênalti do Casares tivessem entrado, o Atlético não estaria nessa situação hoje? Vocês teriam engatado uma sequência positiva mais pelo psicológico ali do que pelo técnico? Com toda a certeza. Eu não digo nem os pênaltis deles. Se a gente não tivesse feito pênalti aos 40 minutos, sim, a gente é o time que mais faz pênalti. A gente deve ter feito 9 222 eu contei, só na temporada. Então, assim, o time jogando bem, poxa, outra perda grande foi o Vitor. O Vitor é um líder positivo, um cara que tem um vestiário na mão, um cara que cobra muito, né? Por mais que ele estava presente nos vestiários, mas a gente sabe que ele dentro de campo, principalmente nesses momentos mais que a Funila, é outro cara muito importante pra gente. Então a gente teve muito azar em perder alguns jogadores que foram fundamentais aí pra gente não conseguir manter essa sequência tão boa que a gente tinha. Léo Gomes. O Rodrigo, o Grício até falou um pouco já disso, né? Questão de ficar poupando o jogador no Campeonato Brasileiro. Eu já falei aqui inúmeras vezes, né? Que pros times que não disputam realmente o título da competição, chega uma determinada fase do campeonato que eles simplesmente, se estão disputando outra, colocam o campeonato em segundo plano, e alguns que até têm chance de ser campeão, como o Grêmio, foi o Cruzeiro no ano passado, eles simplesmente disputam com reserva, apostando todas as fichas em competições mata-mata. Mas no caso do Atlético, você acha que teve um excesso de confiança muito grande em se falando de Sul-Americana, e aí a classificação para a final não veio, e foi meio que relegando o Campeonato Brasileiro, levando meio que nas coxas, desempenho ele oscilando demais, e aí quando eliminou pro Colón, a bomba explodiu e não deu para segurar mais? Eu acredito assim que não que a gente abriu mão, né? A gente priorizou muito o mata-mata, porque a gente sabe que o mata-mata não tem o amanhã, né? Ou tem que vencer ou vencer. E o brasileiro, por mais que a gente perca, e lembrando que a gente juntou uma gordura muito grande, né? Principalmente no primeiro turno, por fazer 27 pontos muito cedo, a gente tava com média de 2 pontos por jogo, a gente conseguiu perder tantos jogos e ainda se manter entre os 10 ali primeiros, né? Então, acredito que eu não digo a bomba, por essa cobrança interna de jogadores estar muito tempo dentro do clube e a gente não conseguir passar ali naquele momento das penalidades, eles sentiram bastante, porque eles estavam muito, muito louco mesmo para ser campeão. O nosso foco era a Sul-Americana, não é que a gente tava abrindo mão, tava muito próximo, ia salvar o ano de todo mundo praticamente, né? Eles têm essa cobrança, os jogadores são muito conscientes. E é difícil, depois que você sai de uma competição, da forma que você saiu, uma competição que você poderia ter passado, ver o Corinthians também ser eliminado ali pela equipe do Equador, então a chance de você ir também uma final com o time do Equador era maior. A chance da nossa torcida ser maior no Paraguai, tava tudo desenhando. E você perder em menos de 3 dias, já enfrentar dois adversários que estavam abaixo da gente,
até se recuperar e já entramos na pressão dos 3 jogos. Sempre a questão psicológica é um caso a ser muito discutido. Eu acho que é pouco debatida essa questão. Ela tem uma relação direta, né, com o trabalho. Sim. Você entra numa pegada de derrotas, empates, e você entra numa espiral turbulência que a coisa vai só te empurrando para baixo. Impressionante. Rodrigo, obrigado, cara, pela sua pergunta aqui. Qual pergunta? Pela sua presença, desculpa. Pela sua presença aqui. O que você pretende fazer agora? Você pretende o telefone tava alguma coisa que caiu no chão, pro exterior? Você pretende ficar por aqui? O que você tá pensando da vida? Olha, a minha ideia é ir para Inglaterra acompanhar alguns jogos lá e alguns jogos da Champions, né? Receber alguns convites lá para conhecer alguns clubes, estrutura, dia a dia de treinamento, para eu poder evoluir e voltar mais forte na próxima oportunidade. Evidente que está tendo algumas sondagens, nada concreto, né? Nada também que eu fosse colocar força. Outras que eu resolvi nem falar porque tem treinador trabalhando. E eu acho isso aí a maior sacanagem quando o cara tá trabalhando, pai de família, e tem outro treinador mandando um empresário oferecer o trabalho dele ou ele falando diretamente. Então eu procurei nem dar corda, né? Mas a minha ideia é isso, é estudar. Já deu para renovar as energias, curtir bastante a família que eu tava longe, né? Para voltar mais forte pro ano que vem. Você ficou rico? Não. Tô brincando. Rodrigo, obrigado pela sua vinda aqui, sucesso para você. É curioso, né? Você ter uma passagem e com as oportunidades estiveram nas suas mãos. Sim. E você viu a coisa se esvaindo, a coisa saindo e você não conseguindo segurar, né? Uma Copa Sul-Americana, essa queda acentuada de Campeonato Brasileiro, né? E erros e pênaltis, e erros individuais e problemas, enfim, físicos, você perdendo jogadores importantes, mas é isso, faz parte da carreira, você vai encontrar muitos problemas ainda pela frente, mas a gente torce muito por você aqui, pode ter certeza disso. Não, obrigado, Everton. Eu só tenho, como falei, agradecer o Atlético, isso aí foi muito bom pra minha carreira, pra me fortalecer, principalmente nesses momentos difíceis, né? Também ver quem tá do lado, nesses momentos a gente sabe que fica vazio. Nosso último jogo lá, já até tava brincando, a mesa da comissão tá sentada eu e Lucas. Tem momentos que a gente ia sentar ali, devia ter umas 12 poltronas, aquilo ali tinha que esperar a sua vez pra sentar. Mas faz parte, isso daí é bom pra gente ver quem tá do lado. Né? Muito feliz por estar aqui, as portas vão estar sempre abertas. A última vez que eu vim foi, como falou, em menos de 2 semanas eu tava trabalhando. Quem sabe aí eu toque o telefone e a gente da outra vez não mandou a comissão não, vamos ver se dessa vez você verdade. Pelo menos uma cerveja no samba lá. Obrigado a todos, tá? Obrigado, Rodrigo Santana, nosso convidado desta segunda-feira.